Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago um vídeo bem esperado por quem me acompanha nas redes sociais e quem me acompanha no Facebook, no Snapchat. Hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho, né? Agora eu já posso falar com propriedade das séries que eu já assisti no Netflix. As séries que eu comecei a ver o ano passado, eu tinha um preconceito com seriado, assim, eu não via de jeito nenhum. Só que aí a vida dá voltas, né, gente? Essa vida é uma caixinha de surpresa e hoje eu não largo meu Netflix por nada. Eu já vi várias séries, então eu tenho bastante coisa legal pra compartilhar com vocês. Se vocês quiserem saber um pouquinho do que eu andei assistindo ao longo do ano passado e nesse começo de ano também, é só continuar assistindo esse vídeo. Vamos lá? Se você é nova no canal, eu vou pedir pra você assistir antes um vídeo que eu gravei com a Lia, do Just Lia. Nós conversamos sobre seriados, falando um pouquinho do que a gente já tinha assistido. Na verdade, a gente respondeu uma tag, que eu acho que é Eu Amo Seriados, alguma coisa assim. Lá a gente conversou bastante sobre séries, só que quando eu gravei aquele vídeo, eu tinha assistido acho que umas 3 ou 4 séries, eu não era muito entendida do assunto. Então agora eu tenho muito mais conteúdo para passar para vocês. Vamos começar falando da primeira série que eu assisti, que foi a série que me introduziu ao Netflix. Foi a série que, assim, que eu me apaixonei pela história, que eu amei a história, mas a série foi descontinuada. Eu acho que só eu gostei dela pelo visto, né? Eu tô falando do The Returned, que é uma série que se passa numa cidadezinha, onde acontece um acidente de ônibus com algumas crianças e a partir daí algumas coisas começam a acontecer. A parte central da história fala das pessoas que morreram e que estão voltando para a vida. Então, assim, o grande mistério, por que essas pessoas estão voltando? Porque não são todas as pessoas que morrem e voltam, são só algumas. E o que essas pessoas vão contribuir ao longo da história. E além disso, tem um personagem que você se apaixona por ele quando ele aparece, mas depois ele não é tão bonzinho quanto aquela carinha que é o menininho. Então, assim, essa série me prendeu do começo ao último episódio da primeira temporada. Infelizmente, ela não tem segunda temporada, então ficou só o gostinho de quero mais. Eu gosto muito de filmes e séries nesse segmento de suspense, terror, é o que me atrai mais. E aí eu comecei a buscar no próprio Netflix, sem referência nenhuma, outras séries que fossem mais ou menos nesse estilo. Eu acabei caindo na Resurrection, acho que é assim que fala, que é uma série também que fala de pessoas que morrem e voltam. Essa série também é bem legal, fica todo um mistério, por que as pessoas estão voltando, elas voltam exatamente como elas morreram, e aí envolve o governo, envolve a polícia, eles querem descobrir o que acontece. Essa série tem 2 temporadas no Netflix, mas ela também não tem final. Então, assim, você vai começar a assistir, você vai gostar, você vai se apaixonar, mas já saiba que não tem final. Depois eu segui para Orange is the New Black, que é um seriado bem famoso, que se passa numa cadeia feminina e lá eles relatam e mostram várias coisas que acontecem dentro do presídio. Então tem as mulheres que se apaixonam por mulheres, tem tráfico, tem contrabando, tem briga, então muita coisa acontece dentro dessa cadeia feminina. A história central envolve uma personagem que ela acabou se entregando para ser presa porque porque ela, acho que ela, se eu não me engano, ela traficava, ela ajudou a traficante que era a namorada dela, e aí ela acabou se entregando para a polícia, foi presa, o que era para ser a mocinha, né, a patricinha, jogada junto com as outras presidiárias, e aí a história vai se desenrolando. Não é o meu tipo preferido de seriado, esse é um drama, mas assim, eu gostei de assistir, não é a série que eu falo, nossa, não consigo assistir, que saco. Eu gostei de assistir porque tinham episódios mais dinâmicos, tinham episódios mais brown, e aí a série foi se desdobrando. Se eu não me engano, segunda temporada no Netflix no meio do ano. Voltei para séries de terror, fui parar em Hemlock Grove, que eu comecei a assistir esse seriado porque 2 amigos meus falaram que ela era demais, que eu ia gostar, que eu ia amar, que era a série era uma baita de uma série. Logo no começo do primeiro episódio, envolvia um assassinato. Eu falei, demais, adoro, adoro. E aí a série foi passando a história, e eu vi que os personagens principais eram
um lobisomem e um Upir, que é tipo um vampiro. E eu odeio filmes nesse estilo, sabe? De lobisomem, vampiro e tal. E aí eu achei um porre quando eu vi o tal do vampiro e desliguei e abandonei Hemlock Grove. Só que aí chegou uma fase, assim, uma parte do ano passado que eu não tinha mais o que assistir. Eu falei, vou dar uma chance pra Hemlock Grove. E aí tirei meu preconceito dos vampiros e dos lobisomens, fui assistindo. Eu achei do 5º episódio da primeira temporada até o final muito, muito, muito bom, porque eles não focam nesse negócio de vampiro mordendo o pescoço, de lobisomem se transformando. É outra coisa, vários mistérios que envolvem a cidade, a família do Upir, a mãe dele, a irmã dele, que ela é toda deformada. Então assim, você vai assistindo querendo descobrir cada um desses mistérios, o que cada personagem tem por trás. A segunda temporada eu achei que começou muito bem, começou muito boa, foi caminhando, 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 e aí chegou no último episódio da segunda temporada, eu quis matar, porque eu achei assim, tosquíssimo mesmo, assim, foi ridículo, eu fiquei inconformada. E aí eu já vi que a terceira temporada não ia ser nada boa. Hemlock Grove teve 3 temporadas, era pra ter tido mais, só que em vez deles descontinuarem o seriado, eles resolveram correr com ela, fazer tudo na terceira temporada e finalizar. Então eu achei que a terceira temporada ficou tudo muito corrido, tudo muito confuso, a história assim super tosca, caminhou por um lado assim nada a ver, de dragão, sabe? E então assim, eu não curti a terceira temporada de Hemlock Grove. Eu achei que eles poderiam ter parado na segunda temporada pra não estragar o negócio que tava indo muito bem. Quando eu dei a pausa em Hemlock Grove, eu comecei a assistir Between. Minha prima estava aqui em casa e a gente decidiu escolher uma série para matar no final de semana. Between tinha acabado de estrear no Netflix e a gente assistiu assim, um atrás do outro, porque é outra série que envolve suspense, mortes, então eu achei bem legal. A história central dessa série é que tem uma cidade, né, para variar, e do nada, num belo dia, todas as pessoas acima de 21 anos morrem. Morre pai, morre mãe, morre irmão mais velho, morre tia, morre todo mundo. Só os jovens abaixo de 21 anos ou quem está para completar 21 anos continuam vivos na cidade. E aí começa a acontecer um monte de coisa, começa a acontecer roubo, algumas pessoas querem dominar a cidade. Quem tá para completar a idade começa a ficar com medo porque sabe que vai morrer. Então assim, é uma história bem dinâmica também e você fica aflito querendo descobrir o que está acontecendo. Então é uma série bem legal se você gosta desse tipo de suspense. Não é terror porque não aparece gente morta nem nada, mas se você gosta desse tipo de suspense vale a pena assistir Between. A segunda temporada tá pra estrear também no Netflix, então é legal que você vai assistir a primeira temporada já sabendo que vem a segunda temporada por aí. Eu comecei a assistir também O 100, que é um seriado que tem a história mais ou menos assim. A história se passa depois de um apocalipse nuclear na Terra, onde tudo é destruído. E aí as pessoas que moravam na Terra vão pro espaço viver numa mega nave assim. Eu fiquei com um pouquinho de preconceito porque envolvia nave espacial, essas coisas, eu também não gosto muito disso, mas eu fui começando a gostar da história. E aí, são várias, né, milhares de pessoas que moram por alguns anos nessa nave, e aí eles começam a ver o que está acontecendo. Eles vão começar, a partir de um tempo, a ficar sem recursos na nave. Então eles correm o risco de desaparecerem e morrerem também. O que acontece? Eles resolvem enviar 100 pessoas de volta para a Terra para ver as condições, se dá para viver, se não dá para viver e etc. E aí essas 100 pessoas são mandadas para a Terra, são todos jovens, pessoas que estavam presas, né? Jovens que, se eu não me engano, eles não poderiam ser mortos na nave. Então eles foram enviados para a Terra para ver as circunstâncias, se dava ou não para todo mundo voltar e viver na Terra.
Várias coisas vão acontecendo desde a chegada desse pessoal na Terra. Será que eles encontram pessoas vivas? Será que eles encontram condições de viver? Então isso a série vai falando ao longo do caminho. Fora isso, tem uma outra história que se passa com quem ficou na nave, que são os pais dessas pessoas que foram para a Terra. Então várias coisas vão acontecendo, vários desencontros, história de amor. Assim, é uma série que ela parece que não vai deslanchar, mas no final eu acabei gostando bastante porque ela acabou surpreendendo com vários pontos, vários personagens que foram aparecendo e várias coisas que foram acontecendo também. Então eu gostei bastante desse seriado e eu quero muito assistir a segunda temporada, que eu já fiquei sabendo que está disponível. Assisti finalmente American Horror Story, assisti a primeira temporada, que eu me borrei de medo só daquela musiquinha da abertura, daquelas imagens de crianças assim, sabe? Olha, eu já fico até arrepiada. Gostei bastante do começo da primeira temporada, achei o final meio fraquinho, assim, meio tipo... comecei a assistir a segunda temporada, só que eu não terminei, então eu não posso falar. Assisti a terceira temporada completa, que se passa com umas bruxas, e eu achei bem legal também a história é surpreendente, é dinâmica, rolam umas cabeças, rolam umas mortes assim, mas eu achei que foi ok, assim, se você curte terror você vai gostar da primeira temporada, da segunda eu assisti pouco e da terceira de American Horror Story. Uma série que eu amei, acho que foi uma das minhas preferidas, foi Bates Motel. Essa série é incrível, ela é de suspense também, você fica aflito porque você não sabe o que vai acontecer e você pega amor pelos personagens, sério, gente, sem falar que tem uns gatinhos. Ai, o Dylan. Gente, o Dylan é a coisa mais linda do mundo. A história se passa também, o começo da história se passa com um assassinato, pra variar, com uma morte, né? Vamos falar assim, porque eu não quero dar spoiler. Eu quero falar pra vocês o que eu gostei e o que não gostei, sem dar muito spoiler, pra não estragar, né? Pra não estragar e dar vocês aí na cara de vocês, cada um que descubra as coisas. Mas se passa com uma morte. Era uma família, né? A mãe, o pai e o filho. Depois da morte do pai, a mãe e o filho se mudam para tentar começar a vida em outro lugar. E aí ela compra um hotel, que a família não estava conseguindo arcar com os custos, então ela vai lá e compra esse hotel desse pessoal aí que estava precisando de grana. E essa mãe é super protetora, assim, tem um amor, tem uma coisa por esse filho, trata ele como se fosse uma criança. E esse menino vai começar a se revelar ao longo dos capítulos uma coisa totalmente diferente do que ele parece ser. Então assim, é legal você acompanhar toda a mudança do Norman, que é o menino, né, que é o filho, ao longo dos capítulos. Ele começa super fofo, meigo, e como ele termina... vocês só vão ficar sabendo se assistir. Outras mortes continuam acontecendo, outras pessoas vão se envolvendo, vão descobrindo coisas do passado dessa família. O irmão mais velho, que é rejeitado pela mãe, aparece, que é o Dylan, maravilhoso, aparece na história, ela continua rejeitando ele. Em vez dele tocar o terror e mandar todo mundo pro espaço, ele não faz isso. Depois ele vai se mostrar um personagem muito importante pro decorrer da história. Não sei mais o que falar de Bates Motel, já faz um tempinho que eu assisti e eu só posso falar pra vocês assistirem porque vale muito a pena. Todo mundo que eu indiquei Bates Motel adorou, falou, nossa, a série é muito, né? Então assista aí Bates Motel ou procura mais um pouquinho pra saber sobre ela.